Eles que são os oráculos de Deus não entenderam o que Deus está falando. Eles levaram a termo aquilo que era para você entender de uma maneira profética. Então os caras sacam aquele negócio da cabeça. Por que você está fazendo isso, Isaac? Porque Deus falou que eu tenho que pôr a palavra na minha mente e perto do coração. Será que é isso que Deus falou mesmo, gente? Perceberam como, às vezes, essa questão... É o Espírito Santo de Deus quem tem que nos levar a entendimentos. Você quer começar a andar numa caminhada retardada? É você começar a negar o Espírito. Começar a negar as novas movimentações. Toda vez que nós temos uma expectativa de um Deus ou de Deus e que ela não supre a nossa expectativa, a gente fica recuando, igual aqueles de caminhos de Emaús. De onde veio o protestantismo? A palavra protestante. Foi aqueles que entenderam que a salvação é pela graça, só pela palavra, só pelo sangue. A igreja da onde nós protestantes saímos é uma igreja que ficou no entendimento passado. Eles não usam essa tese, que é uma realidade de Deus. Por isso eles ficaram para trás. Agora eu pergunto, será que você também não está para trás em alguma movimentação? Eu não quero ficar para trás. Porque o entendimento que Deus me dá hoje não me sustenta amanhã. Por isso Deus dava maná every day, todos os dias. Por que Deus dava um maná todos os dias por 40 anos? Número 40 na Bíblia fala de uma existência, de uma caminhada de um ponto A para um ponto B. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Porque tem um belo dia, Deus não muda. Deus não muda. Presta bem atenção nisso, meus queridos. Deus não muda, mas Ele se move. E se você perde o mover, Abraão foi chamado o pai da fé porque Deus falou para Abraão, se move. Para onde? Eu vou te mostrar. Porque a fé de Abraão não foi por uma terra que conquistou, mas por uma caminhada. A vida dele, ele se transformou. Abraão se tornou a testemunha. Ele não deu testemunha de, ele foi a testemunha de quem? Por isso é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Você não vê ele pregando para ninguém, você vê Abraão pregando para alguém? Não, porque a vida dele é testemunha. Sabe que alguém pode olhar para a tua vida e você ser um testemunho de Deus sem você abrir a boca para falar de Bíblia? Sabe que as pessoas podem ver as suas virtudes? Amém. Mas como é que você reage com as suas fraquezas? Davi, ele foi conhecido não pelas suas virtudes, que foi um homem cheio de defeitos, mas como que ele respondia a Deus com os seus pecados cometidos. Um homem segundo o coração de Deus. As coisas que Davi fez, provavelmente Davi era um adorador, não era? Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, tá? Davi é um adorador, um adorador por excelência, tá? Você colocaria um adúltero, matador, que matou o melhor amigo, tal, para tocar na sua banda da igreja? Você fala isso hoje. que você queria ter? Eu quero pôr. Como é que é? Seu Espírito de Deus se move em mim. Eu danço como o rei Davi. Tá. Será que se tivesse um Davi hoje, como é que você estaria se movendo com ele? Ou será que você deixaria ele no banco? É só para meditação. É só para meditação. Né? Só para a gente recuar. Vamos voltar aqui. Eu começo a fazer as minhas filosofias aqui. E eu saio da rota. Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Isso. Falando em outra idolatria da sua crença. Eu estava ontem ouvindo uma ministração do pastor e mestre
O nome dele é Gerardo mesmo, tá? Ele é mexicano, chileno. Gerardo Cárdenas. Pode pegar lá, Gerardo Cárdenas. Tá? A igreja dele, ele é, acho que mexicano, língua hispânica. Tá? Ele tem uma igreja em Houston. Né? E ele falando sobre todas essas questões, eu achei pertinente também. E estava dentro do meu trilho. Então, eu tenho um trilho quando eu quero chegar e vou somando, tirando coisas e vou construindo aqui um caminho. Né? Ele fala às vezes nós criticamos as pessoas de fora da nossa, entre aspas, fé, porque são idólatras. Eles são idólatras, ele adora isso, adora imagem. Ele adora aquilo lá, adora aquilo lá. Agora eu te pergunto, cada um analise de per si. Tá? Será que você também não é adorador da sua denominação? Será que você também não é adorador da sua crença? Estão entendendo o que quer dizer isso? Baseado nisso que nós vamos entrar aqui agora. Lê novamente, por favor, meu amigo. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Amém. De toda a vossa imundícia e de todo vossos ídolos vos purificarei. Isso. Você que deu risada dos filactérios, dos tefilins. Como o judeu é bom por colocar um negócio e pensar. E aí? Quando ele fala lá que você vai aspergir água, você acha que afundar, jogar água te limpa? De coisas espirituais? Agora fica para tua análise. Porque muitas vezes nós criticamos os judeus que ele vai no muro da lamentação, que ele usa o kippá, ele tem as suas idolatrias da sua religião. Será que você também não tem idolatria também dos seus pensamentos? Que Bíblia é um livro espiritual para uma nação de gente espiritual. Como é que você pode, algumas coisas são espirituais, quem te deu essa autoridade de considerar algumas coisas espirituais e outras coisas literais? A Bíblia não tem nada literal. A Bíblia é tudo espiritual. Então, quando ele está falando, é muito bom, está bem grande assim. Então, aspergerei água pura sobre vós e ficareis purificados. Não está falando de água H2O. Efésios 5:26. Para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra. Uia! Então, do que está falando que é água? Lê de novo. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Uia! Se você for batizado por imersão, não estou falando contra batismo, presta bem atenção, para não distorcer o que eu estou falando. Tá? Para mim, pouco importa. Como é que você usa a água? É por aspersão? É por imersão? É por efusão? Você sabe o que é efusão? Algumas tradições, o pastor, o profeta, enchia a boca de água e cuspia na cara do outro. Isso é efusão. Eu acho que se eu fizer efusão, hoje vai dar confusão. Tá entendendo? E era a maneira como se cria. Não interessa como a água vem, porque não se trata de ritualismos. Mas se trata de um entendimento de coisas, Deus usando coisas materiais para dar entendimentos espirituais. E tudo que você vai para o literal, você se transforma num religioso. Luxla igual ao judeu. Estão entendendo isso? O judeu usa o kippá, que é a medida certinha. O kippá, dobrado em 4 vezes, ele tem que estar aqui. Você sabe que ele tem que dar essa medida aqui. Ele dobra, tem que dar para aqui. Tem que ser daqui para cá, porque ele fala que se estiver daqui para cá, Deus não está cobrindo ele. Por isso que ele usa aquilo lá. Solidel, o kippá. É um símbolo, é uma coisa que ele está debaixo da cobertura de Deus. Porque ele crê num Deus fora. Aleluia, que nós entramos com Deus está dentro. Não mais fora. Eu não cultuo um Deus fora. É o Cristo em mim, que é a esperança da glória. Não é mais um Deus de fora para dentro. Mas é um Cristo ressuscitado de dentro para fora. Loucura.
para os que se perdem. Loucura, loucura. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus, dunamis de Deus. É chegado um tempo de nós abrirmos os nossos olhos. É chegado um tempo do povo de Deus passar por uma reforma de entendimento, uma reforma, uma mudança nas nossas movimentações. Eu tenho percebido isso, que as nossas reuniões, o que antes era pedagogia, hoje se tornou pura liturgia. É mais uma reunião, é mais um culto, é mais uma reunião, mais um culto, e não transforma a gente. Não amadurece gente. Não tem um projeto. O meu projeto como pastor de uma igreja é que no prazo de 1 ano, as pessoas que estão comigo saibam pelo menos 3 coisas básicas. Natureza, identidade e propósito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Judas 20. Eu crio 50 pregações diferentes para falar as 3 mesmas coisas. Tá entendendo o que eu quero dizer? Eu não fico procurando temas para falar variedades. A nossa reunião não é um show de variedades, mas é algo calculado. Eu quero chegar, começamos em janeiro, quero chegar em dezembro e dar aos meus filhos espirituais, que não são ovelhas. Eu não tenho ovelha, eu tenho filhos. Ovelha era no velho pacto. Que se você trata como ovelha, você quer arrancar lã. Mas se você vê a tua igreja como filhos, você pensa que eles são herdeiros seus. Não são posse sua, são herdeiros seus. Então, para os meus filhos, eu penso que em herança, em amadurecer, pagar as melhores escolas, dar o melhor alimento. Está entendendo como mudou o meu entendimento, muda o meu comportamento? Nós não temos culto, nós temos uma reunião de família. A gente não tem púlpito, nós temos uma mesa. O que eu tenho é um aparador de Bíblia e caderno. Mas o que interessa para nós é a mesa do encontro. Nós não precisamos nos encontrar para ver se faz uma reza, para ver se a gente convence Deus a fazer o que a gente quer. Não. Isso é chamado campanha. A campanha é um monte de gente que se reúne, vamos ver se a gente consegue jogar um somebody love em Deus, para Deus faz aquilo que a gente quer. Todo mundo faz campanha para chegar para Deus para pedir o que ele quer. Ninguém faz uma campanha para ficar calado, para ver o que Deus quer que eles façam. Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, não falando absolutamente nada. De repente veio do céu um som, uma direção, um poder. Pronto. As reuniões em Deus começam ao contrário. Você tem que fazer uma reunião para Deus calado. Não aquele monte de falação, aquele monte de coisa que não traduz. A gente faz os nossos pedidos baseados em vaidades, baseados em necessidades humanas pontuais, como se Deus não soubesse daquilo que você precisa. Nós estamos chamando Deus de incompetente. Quando na verdade é a incompetência nossa, que nós estamos entrando de uma maneira errada. Na presença de Deus. Vou usar essa expressão, que todo mundo sabe que ninguém entra na presença. Como é que alguém sai da presença se ele é onipresente? É hora de reforma, a hora de amadurecer a igreja. Desculpa estar saindo um pouquinho do tema, mas ainda ficando no tema. Mas abrindo algumas portas de entendimento. Eu já tinha muitos anos de missionário quando eu fui ouvindo essas coisas, gente. E eu confesso, eu fiquei chocado. Mas depois o Espírito Santo foi tocando, falou, isso é verdade. E não é para a gente pegar e ficar esfregando na cara dos outros. É para você. Vai alimentando. Maria ouvia o anjo falando das coisas, ela guardava no espírito dela. Porque a Maria é a igreja do novo pacto. É aquela que é a Maria, a Virgem Maria, né? Aquela que nunca gerou para o mundo. Ela nunca gerou para si mesma. Ela gera o eterno, o Jesus, o Cristo. Então, que nós possamos ser como Maria. Não um objeto de adoração, mas um objeto, uma pessoa, uma testemunha
de alguém que ela primiciou a sua vida, não viveu a vida inteira assim, ela primiciou a sua vida gerando para Deus. Depois teve os seus próprios filhos. Buscou em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E as demais coisas foram sendo acrescentadas. Quer falar agora? Bora? João 15:3. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso. Isso aqui é aquela cerejinha do bolo. Vós já estáis limpos pela palavra. É a palavra. Eu não estou indo contra o cerimonial do batismo. Por favor, me entendam isso. Tem lá o seu papel, tá? Tem lá a sua coerência. Mas não coloca isso como um fator determinante de salvação e santificação. Porque se você não for limpo pela palavra, pelo sangue, você vai entrar nessa experiência, um perdido seco, e vai sair dessa experiência um perdido molhado. Ok? Porque coisas materiais não transformam o espiritual. O espiritual transforma coisas materiais. As coisas materiais não transformam coisas espirituais. É uma questão de autoridade. Ok? Cinco ações que o homem executa, 5 ações, perdão, meus irmãos, 5 ações que Deus executa no homem. Consequência, tá? Isso é tudo que Deus conseguiu para nós, é a nossa herança, não sei se vocês conhecem essa música? É direito nosso, é nossa Direito nosso, é nossa herança, é disso que nós estamos falando, é disso que eu estou falando para vocês. Tá? De coisas que Deus disponibilizou para nós. E nós estamos invertendo a carruagem. Nós estamos indo buscar, então nós estamos tentando buscar de Deus desejos nossos. E Deus está querendo revelar para nós direitos nossos. Então, enquanto nós estamos indo buscar Deus para a realização de desejos nossos, você nunca vai ouvir Deus falando de direitos nossos. Tá? Então, 5 direitos que nós temos por herança. Quando fala novo pacto, você lembra que nós entendemos lá? Que quando fala, realmente é testamento. O nosso nome consta nesse livro desse testamento, que nós temos direitos a coisas que Jesus, ou Cristo, ele conseguiu para nós. 5 ações de Deus que ele executa no homem. Primeiro, nos limpa com a sua palavra. Romanos 12:2. Romanos 3:12. Romanos 12:2. Eu não passei aí? Não. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então conhecereis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Romanos 12:2 fala... em Romanos 12:1 ele fala: apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este cosmos, com esse sistema pensante, com essa estrutura pensante. Não vos conformeis com este cosmos, mas transformai-vos. Olha que interessante. Não, Paulo fala: transformai-vos. É algo que você vai ter que fazer. Deus chamou Abraão. Abraão, sai. Ele fez. Tirai a pedra. Boa. Desatai-o. Tem coisas que Deus faz. Tem coisas que eu tenho que fazer. Eu quando ouvi o evangelho apostólico e profético, eu ouvi. Eu falei, das duas uma. Ou eu permaneço onde eu estou, como ficaram os judeus. Eu avanço o apostólico e profético. E o nosso Deus não é um Deus que age, o nosso Deus é um Deus que reage. Grande é a sua fé, seja feita conforme a sua fé. Quando eu ofereci o meu coração a Deus, eu falei, eis-me aqui, Senhor, eu não sei como fazer. Ele foi dando os caminhos. Foi algo tremendo, foi algo estupendo em Deus. Porque ele não quer de você uma posição. Ele quer de você primeiro uma decisão. Quando Deus fala, quando o anjo fala para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo
e o poder do Altíssimo te envolverá. Então, assim, eu vou fazer algo novo em você, nunca visto antes. Eu falo, mas como eu posso fazer? Como eu posso gerar um filho se eu não tenho contato com homens? Ele falou, chá comigo. Ele quer nos usar para algo inédito. Ele quer usar o útero que a gente fala. É aquela área que nós, aquela área da nossa vida em Deus que nós podemos gerar para Deus. Está entendendo? Você pode ver na Bíblia, ou a mulher é velha, infértil, ou é imaculada. Deus sempre agindo nas impossibilidades humanas, porque o Deus de toda a terra, ele sempre vai, o que ele sempre produz a partir da nossa incapacidade humana. Quando se esgota a capacidade humana, aí ele vem. Quem foi que andou junto com Maria, gerando? A Isabel, que era uma velha. Ou era uma virgem nova, ou era que já tinha o ventre fechado. As duas coisas falam, são as duas igrejas, a igreja Isabel e a igreja Maria. Uma igreja fala do profético, outra igreja fala do apostólico. A igreja Isabel, que é a igreja que gera o profético, quem é o pastor da igreja de Isabel? Zacarias. Zacarias é o velho sacerdócio, que sempre quis gerar algo para Deus. Ele queria, porque, se lembra, Zacarias não tinha filho. Né? Ele queria gerar algo. Quando chegou a hora de gerar, ele falou, você vai ter um filho. Ele falou, Baruch Hashem, vou ter um filho. Só que o nome dele será João. Ele falou, João? Não, João não dá. Por que João não dá, gente? Na tradição judaica, o normal era ser Zacarias filho, sabe? Zacarias Júnior. Seria ser Zacarias. Não havia nome João. Então Deus falou, eu quero gerar algo novo em você. Só que não é você que vai dar o nome nele. Quem vai dar o nome no novo que eu vou fazer em você, é eu que gero em você o novo. Tá entendendo? Por isso que, né, Zacarias começou, não, Mirilim, mas eu acho essa aqui, mas na minha religião, o que Deus fez com ele? Botou um anjo que fez o quê? Calou a boca do cara, mano. Tá entendendo? Porque, presta atenção numa coisa. Se Deus te chamar para fazer algo, para fazer um trem novo, ou você cala a boca e diz amém e se flui no novo, ou ele cala a sua boca e você flui no novo mudo. Tá entendendo? Então é melhor, se Deus quer gerar algo novo por intermédio de você, faz que nem Maria. Seja feita em mim a sua vontade. A Maria, filho, a Maria não era sacerdote. A Maria não vivia no templo. O outro era sumo sacerdote, o cara vivia no templo. Olha que coisa espantosa isso. Um anjo vai falar com a Maria, beleza, tenho minhas dúvidas, estou com uma ideia. O crente, o pastor da igreja teve problema de falar. O pastor da igreja, o anjo teve que mandar calar a boca, filho. E a menina Maria, ele falou, bem-aventurada és tu. E agora? E nós, hein? E nós que é sacerdote? Nós é o sacerdote da boca aberta. Nós é o sacerdote da boca fechada. Tu és um sacerdote, que Deus pode gerar algo novo em você. E você receber e deixar que Ele gere em você algo novo. Ou você é aquele que Deus precisa calar sua boca, para você não atrapalhar o propósito de Deus. E é tão interessante. Você pega aquele texto, né? Como é que vai ser o nome? Tal, né? Aí começaram a perguntar para ele por gestos. Já leu? Você percebeu a palhaçada? Ele não era surdo, ele era mudo. Por que estava pondo por gestos? Tá entendendo isso? Ele escreveu, gente, eu não sou surdo, eu sou mudo. Por que você tá... A gente tem a mania de falar alto com quem é mudo. O cara ouve bem, o cara sabe o tempo de fala. Sabe o que isso significa para nós? Nós temos uma dificuldade de identificar as novas movimentações de Deus. E isso acontece com todo mundo, tá, gente? Isso acontece nas melhores famílias. Quando você vai se movimentar no novo de Deus,
Como a gente não está acostumado com esse novo mover de Deus, a tendência é a gente misturar uma coisa com outra. E Deus permite isso. Deus permite isso. Deus permite, eu digo isso por experiência própria. No começo da minha conversão, eu já falei, né, eu era extremamente gago, né, não conhecia nada da Bíblia e tal, mas eu me tornei um apaixonado por Deus. Então eu saía pregando o evangelho. Eu entrava nos botecos, velho. Eu entrava nos botecos, começava a falar do amor de Jesus, ia na Praça da Sé, sem entender bolhufa. Eu falei tanta bobagem, né? E Deus me recriminou, não. É um bebê, é um técnico. Depois, com o tempo, você vai amadurecendo, tem certas coisas que eu jamais falaria ou faria como eu fiz naquela época. Eu fiz umas coisas naquela época que hoje eu fico pensando, nossa, eu só não me mataram porque Deus teve misericórdia de mim. Porque quando eu era menino, que Paulo fala, né? Quando eu era menino, pensava e agia e fazia como menino. Mas chegado ao tempo da dispensação dos tempos, né? E é isso que a gente tem que fazer com a igreja. A nossa igreja, a igreja de Cristo na Terra, ela tem que chegar a hora de deixar das suas meninices. O que é um menino? O que é um tecnion? O que é uma meninice? O menino é aquele que entra nas relações para ter benefício. Ele quer ser o jogador, ele quer fazer o gol, né? Ele não passa a bola para ninguém, ele quer ter o primeiro pedaço de bife na mesa, ele quer ter a sobremesa, a parte melhor da sobremesa para ele. Ele busca, né? Se lembra os novos vão saber disso, a lei do Gerson. Você lembra da lei do Gerson? Qual era a lei do Gerson? Gosta de levar vantagem em tudo, é certo? Era uma mensagem, era propaganda de um cigarro, né? Propaganda de uma coisa, de uma marca lá. Fala, né? Nós temos que ter vantagem em tudo. Essa é a mentalidade do menino. Ele se senta-se à mesa, ele quer comer primeiro e mais que os outros. Mas quando você vai sendo maduro, depois se torna pai de família, você sabe que, na verdade, que você senta, os verdadeiros pais são os últimos a comer. Primeiro serve os seus filhos. Aí, se sobrar, você come, principalmente em tempos de guerra. Como é que tá o nosso tempo aí? Acabou. Eu falei depois que eu olhei no relógio. Gente, acabou. Semana que vem tem mais, em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado. Deixando bem claro, a nossa palavra aqui é instrução, não é divisão, não é nada disso, não sou o supra-sumo, são coisas que nós temos compartilhado, ouvido, e isso que nós queremos compartilhar com vocês. É para a sua reflexão. Ouvir de tudo, retende o que é bom. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Fui.